Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Micael Ribeiro, eu sou da cidade de Guaraí, sou membro da Primeira Igreja Batista de Guaraí. Nós estamos dando início à série Mães da Bíblia, um projeto do Mulheres Conectadas com Deus, idealizado pela cantora Rosilene. Eu fiquei na incumbência de falar sobre uma mulher extraordinária, uma mulher que se encontra lá no livro de Êxodo, uma mãe com muitas qualidades. E você já deve estar sabendo sobre quem eu estou falando, porque sempre que nós falamos em Êxodo e falamos em mãe, isso mesmo, você se lembra de Joquebede. Se você não conhece a história de Joquebede, acompanhe comigo a história dela, que está no livro de Êxodo, no capítulo 2, que começa assim: E a mulher a concedeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E a sua irmã, ela ficou à distância para saber o que acontecia com a criança. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-lo. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma criança dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para amamentar o menino para ti? A filha de Faraó disse: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó disse: Toma este menino, o amamenta, e eu vou te dar um salário. Uau! O sobrenatural de Deus já acontecendo na vida dessa mulher. Ela mesma foi chamada para cuidar do seu próprio filho, e na sua condição de escrava, ela ainda recebeu um salário para tal feito. E é uma mulher tão extraordinária, uma mãe tão à frente do seu tempo, que nós temos muitas qualidades a aprender com Joquebede. Uma delas, pela sua coragem. Talvez você não conheça a história de Joquebede, mas o contexto da história dela acontece numa época em que Faraó, que era a autoridade máxima da época, ele fez um decreto para que se matassem todos os meninos bebês. Então, veja, essa mulher, ela conseguiu ficar com essa criança durante 1 ano, porque uma gestação dura 9 meses, e ela ainda ficou com ele por mais 3 meses, totalizando 12 meses. Então, é uma mulher que ela tem qualidades não só humanas, mas sobrenaturais. E a principal dela é a coragem, porque ela estava descumprindo um decreto de Faraó, e ao passo que ela faz isso, ela estava colocando a sua cabeça em jogo. Porque se o menino fosse pego, não só a criança seria morta, mas ela também seria morta. Outra qualidade que nós podemos tirar da história de Joquebede para nós é a sua criatividade. Ao passo que ela confeccionou, de forma artesanal, um cestinho, betumou ele, tornou aquele cestinho impermeável e mandou a sua irmãzinha ficar olhando no percurso do rio que acontecia com aquela criança. O fato dela falar para a irmãzinha, para que quem encontrasse, para que ela sugerisse que tinha uma mulher hebreia que podia amamentar aquela criança. Então, eu vejo o sobrenatural de Deus, uma capacidade sobrenatural dessa mulher de resolver problemas da sua família. Outra característica de Joquebede, ela era determinada. Veja, quando ela decidiu colocar aquela criança na água, eu acredito que não foi uma decisão fácil, né? E o que nós
o que o Espírito Santo ministra para nós? Hoje vai chegar o dia em que nós vamos ter que colocar os nossos filhos na água. Vai chegar o dia em que nós vamos precisar ser corajosas e determinadas, como Joquebede. Por quê? Porque os nossos filhos, antes de ser nossos, eles são de Deus. E nós precisamos, vai chegar ao ponto de nós termos que ter fé e confiar tanto em Deus, a ponto de colocar os nossos filhos no rio, a ponto de colocar os nossos filhos na água. É apavorante? Pode até ser, mas deixa eu te falar algo. A água remete ao Espírito Santo de Deus. E quando nós colocamos os nossos filhos na água, acontece o que aconteceu com o profeta Ezequiel, em que chegou ao ponto de Ezequiel não se equilibrar, de Ezequiel não dar mais pé, porque a água foi subindo a tal ponto que ele teve que nadar. E é isso que nós precisamos desejar para os nossos filhos. Nós precisamos desejar que os nossos filhos eles sejam inundados, que eles sejam submersos pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter a ousadia de Joquebede. Você precisa confiar, ter fé, ter coragem e a determinação de Joquebede. E aí agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, que diz o seguinte: mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Queridas, isso aqui é poderoso, isso aqui vai virar uma chave na sua maternidade. Essa palavra salva, quando a palavra de Deus fala que a mulher ela será salva tendo filhos, essa palavra no original, ela aparece como sozo. E sozo aparece em outros contextos aqui da Bíblia. E não só nesse sentido de salvação do inferno, mas salvar a pessoa no sentido de cura, de transformação, de libertação. Olha que poderoso o que o Senhor está falando para nós aqui hoje. Que nós seremos curadas, que nós seremos transformadas, que nós seremos libertas se nós abraçarmos a nossa missão de mãe. Sabe, queridas, no meio de uma geração em que considera que os filhos são um peso, que a maternidade é um castigo, né? Que eu posso assassinar o bebê no útero porque é o direito de decidir, é o meu direito de liberdade, meu corpo, minhas regras. Aí vem a palavra de Deus e fala hoje para nós de forma poderosa que não, que você é mulher, você é curada, você é liberta, você é transformada quando você entende o seu papel de mãe. Sabe, queridas? Somos bombardeadas a todo momento a pensarmos que é um desperdício nós sermos mães, que nós somos desperdiçadas quando nós estamos ali em casa cuidando dos nossos filhos, que nós somos umas pobres coitadas, que nós somos vítimas da sociedade, que nós somos vítimas do patriarcado. Um engano do diabo, porque a palavra de Deus fala que nós seremos curadas e transformadas quando nós abraçamos nosso encargo de mãe. Sabe? E quantas vezes eu com criança pequena, com 2 bebês de idade muito próximas, eu me pegava com pensamentos de que eu não estava mais tendo comunhão com Deus por causa da minha rotina diária com as crianças, que muitas vezes pode ser extremamente cansativa, que não é fácil cuidar de crianças que são totalmente dependentes da gente. Então a gente vê ali, a gente submersa naquela rotina de cuidar daquele bebezinho, de alimentar, de limpar, de medicar, de suprir todas as suas necessidades como um bebê. E muitas vezes eu me pegava com esse peso na consciência, achando que eu não estava mais tendo comunhão com Deus, achando que Deus não estava mais
escutando as minhas orações, porque eu não tinha mais tempo para ter aquele tempo a sós com Deus que eu tinha antigamente. Eu não conseguia nem sequer assistir um culto inteiro, porque eu precisava me levantar, eu precisava ajeitar um, eu precisava ajeitar outro. Então vinha aqueles pensamentos de culpa, de que eu não estava adorando a Deus como eu deveria. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração: filha, vá lá no Salmo 127 que eu quero falar com você. Vai lá, abre lá no Salmo 127. Sabe que lá diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do teu útero é a tua recompensa. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. E eu falei: Senhor, eu entendo isso, que os meus filhos, eles são como flechas nas tuas mãos. E aí o Senhor: não é só isso que eu quero ministrar com você. O que eu tenho para te falar é que eu é quem jogo a flecha, mas é você quem afia a flecha. Meu Deus, isso virou uma chave na minha vida. Falei: meu Deus. Aí eu fiquei: Senhor, como? Mas como que eu tô afiando essa flecha? Ele falou assim: filha, quando você está trocando a fralda do seu filho, você está afiando a flecha. Quando você está fazendo ali a comidinha para ele, você está afiando a flecha. Quando você levanta de madrugada para cuidar daquela criança que está chorando, você está afiando a flecha. Quando você leva seus filhos para a igreja, que você não consegue assistir o culto, que você chega em casa cansada, exaurida, exausta, suada de correr atrás de menino, e você fala: não teve aproveitamento nenhum nesse culto, é engano, é mentira. Você está afiando a flecha. Então, queridas, quando a gente faz as coisas no ordinário, Deus nos transporta para o extraordinário. E Ele diz hoje: não foi nada em vão. Quando você abraça a sua missão de mãe, quando você entende o seu encargo de mãe, Deus te cura, Deus te transforma e Deus te liberta através da maternidade. É a palavra de Deus que está dizendo: não ficará nada em vão. Afie a flecha. Às vezes que você acordou aquela criança para ir para EBD, às vezes que você levou para o culto, elas mesmas, sem elas quererem, às vezes reclamando, você estava afiando a flecha. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, achar que tudo que é para nossa família, para os nossos filhos, é um peso, é um cansaço. Porque não é, pode ser cansativo, mas você está afiando a flecha. Você é uma afiadora de flechas em potencial. Sabe o que o Senhor fala para você também? Que você fez o que você podia ter feito, você afiou a flecha. Mas quem joga a flecha, quem arremessa a flecha, é o guerreiro. E você precisa ter fé de Joquebede. Você precisa ter a confiança, você precisa ter a coragem e a determinação de Joquebede, de colocar o seu filho na água, de entregar o seu filho para Deus, de colocar o seu filho no rio, porque o que você tinha de fazer, você já fez, que foi afiar a flecha. A flecha está afiada. E os nossos filhos, eles foram feitos com um propósito. E eles vão alcançar esse propósito em nome de Jesus, que já foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Sabe, queridas, Moral Graham, a mãe de Billy Graham, ela lia a Bíblia para Billy Graham, mesmo ele não tendo nenhum interesse, mesmo ele não demonstrando nenhum tipo de interesse. Ela lia a palavra de Deus todos os dias para Billy Graham. E o resultado foi esse. Ela não sabia, mas ela estava criando o maior evangelista dos últimos tempos. Ela estava afiando a flecha. Joquebede, ela aproveitou aquele momento em que o seu próprio filho voltou para ela. E ela pôde, então, afiar a flecha. Ela aproveitou ali a primeira infância, aquela janela neural em que eu posso incutir, em que eu posso inculcar a palavra de Deus, como diz lá em Deuteronômio. Ela afiou a flecha. Ela não sabia, mas ela estava criando o maior personagem
que já existiu entre os hebreus, que foi Moisés. Eu gostaria agora de orar, encerrar orando por você. Você que está aí ao alcance da minha voz, que você está vendo esse vídeo agora. Feche seus olhos, ore com fé comigo. Senhor, eu apresento agora essas mães que estão ouvindo a minha voz, que estão assistindo esse vídeo. Senhor Jesus, ministra sobre nós, ó Pai, a unção que estava sobre Joquebede, a unção de coragem, a unção de criatividade, a unção de determinação, a unção que ela tinha para resolver os problemas da sua família. Senhor, ministra sobre nós, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem deixado para que nós pudéssemos acessar isso, e nós acessamos isso hoje. Nós trazemos o que está no espiritual para o físico, porque nós queremos viver. Nós queremos viver aquilo que o Senhor liberou já para nós, ó Pai. Senhor, não nos deixe pensar que aquilo que nós fizemos no ordinário, ó Pai, foi em vão. Que aquilo que nós fizemos no ordinário, ó Pai, ficará no esquecimento, porque não ficará. Aquilo que nós fizemos, ó Pai, no secreto, nós colheremos em público, em nome de Jesus, ó Pai. Nós vivemos o ordinário e nós queremos viver o extraordinário de Deus com a nossa família. Nós queremos declarar, como diz aqui na tua palavra, que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós não abrimos mãos dos nossos filhos, nós reivindicamos eles esta manhã. Nós reivindicamos ele, ó Pai, através dessa oração. Senhor, e ao mesmo tempo nós colocamos ele no cestinho. Nós entregamos ele para o Senhor, com a certeza de que nós afiamos a flecha. Porque não basta, Senhor, somente os nossos filhos alcançarem o alvo, Senhor. Eles precisam penetrar no alvo, porque a flecha precisa estar bem afiada. Senhor, declaramos que os nossos filhos, eles viverão com plenitude aquilo que o Senhor planejou para eles antes mesmo da fundação do mundo. Eu declaro que eles viverão tudo com plenitude, todos os planos que o Senhor teve para eles e para nossa casa. Nós não abrimos mão de nenhum deles, em nome de Jesus. Fique em paz, minha amada. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Creia que você é uma afiadora de flechas em potencial.